Senhor Jesus. Seja Deus eternamente louvado, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois está assentado no trono da majestade nas alturas, de onde reina, domina, governa e soberanamente é o único Senhor dos senhores e Rei dos reis, e esta noite Ele está aqui sendo adorado por mim e por você. Quero dizer da alegria, da satisfação, do prazer, do regozijo em poder estar participando desta noite de abertura deste segundo encontro de mulheres aqui no setor 4, que, como disse no momento da apresentação, é a minha casa. E por que é que eu digo que aqui é a minha casa? Porque aqui existem pessoas que me viram crescer. Existem pessoas que cresceram comigo. E existem pessoas que eu também vi crescer. E estamos todos juntos aqui adorando a Deus na beleza da sua santidade. Quero, nesta noite, também deixar registrado o preito da minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem sido um instrumento de Deus, com olhar de Deus, com gesto de Deus, com mão de Deus para a minha vida e da minha família. Quero nesse momento também louvar a Deus pela vida da irmã Judite, que está aqui esta noite, que é um grande exemplo para todas as mulheres neste estado, e que, como daqui a pouco eu vou fazer uma referência bíblica, eu sempre gosto de ouvir a irmã Judite falar, mas ela nem precisa falar, só a presença dela já é a mensagem, porque são estas mulheres que deixam exemplos para todos nós de que Jesus está vivo e que Ele é merecedor de receber o melhor da nossa vida. Quero louvar a Deus também pela vida do nobre pastor Manuel Anísio, pastor setorial nesta igreja, e também o seleto ministério aqui presente, estes servos de Deus que aqui cooperam para o engrandecimento da obra do Senhor. Parabenizar as nossas irmãs pelo encontro e este belíssimo coral que já louvou o nome do Senhor Jesus. É sempre bom ouvir vocês louvando o nome do Senhor. Ser brindado também pelas vozes tão especiais e ungidas como da irmã Eliane, que cantou aqui, da irmã Jean e tantos outros que louvaram o nome do Senhor. É muito bom, estou me sentindo muito à vontade esta noite, e eu não tenho dúvidas de que Jesus está aí, bem pertinho de você. Abramos as Bíblias no Santo Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. É o texto que foi escolhido para tema desta festividade. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Depois estaremos meditando na palavra de Deus. Quero também publicamente aqui louvar a Deus pela vida da minha mãe. Estou vendo ela ali sentada no meio das irmãs, e eu tenho uma alegria muito grande todas as vezes que retorno à Vitória, porque apesar de algumas perdas preciosas de pessoas que eu gostaria que estivessem aqui, mas que não estão porque já estão com o Senhor, eu ainda posso voltar à Vitória feliz, porque os meus pais estão vivos, e todos os dias eu peço a Jesus que os conserve com vida, para que eu tenha sempre esta alegria. Evangelho escrito por João, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele.
Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Eu vou pedir uma especial gentileza de todos os irmãos que estão aqui para repetirem esta última frase do versículo 3. Eu falo e você repete. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Meus queridos irmãos, meus amigos, nesta noite eu venho mediante a graça de Deus e a unção do seu Espírito Santo, porque eu sei que a sua graça está aqui, e o seu Espírito está aqui, e a sua unção está aqui, e o seu poder está aqui, e a sua glória está aqui, e a sua presença está aqui. Desde o momento que adentrei este lugar que está transformado num santuário de louvor e adoração ao Deus vivo, ouvindo os hinos congregacionais que aqui eram cantados, e todos os louvores e todas as ministrações que aqui já foram feitas, eu sinto que de uma maneira especial, estes dias serão dias de bênçãos para todos vocês que vão estar reunidos aqui, adorando a Deus em espírito e em verdade, e eu não tenho dúvida de que muitas bênçãos serão derramadas, e por que não dizer, já estão sendo derramadas sobre as nossas vidas. E quando me aproximo da palavra de Deus, este texto precioso, que é uma narrativa que João faz de um dos momentos mais significativos do ministério público de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando João escreveu o seu evangelho, ele tinha um objetivo, e o objetivo de João era exatamente que as pessoas entendessem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e que crendo em Jesus as pessoas pudessem ter vida eterna, vida com qualidade, vida semelhante à vida do próprio Jesus, porque ele mesmo afirmou neste evangelho, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância e em plenitude. E João, ele diz que Jesus operou muitos milagres no meio dos seus discípulos, e ele diz que se fosse escrever todos os feitos de Jesus, ele cuida que nem o mundo inteiro caberia os livros com os registros daquilo que Jesus fez enquanto esteve entre os homens. Mas o que está escrito já é suficiente, porque o que está escrito é exatamente o que Deus está querendo que a gente saiba, que a gente conheça. Eu venho aqui esta noite dizer a vocês que a vida com Jesus não se reporta apenas ao lado místico. Existem pessoas que acham que a vida com Jesus está restrita a algumas horas de culto, a algumas horas de oração, a algumas horas de meditação na Bíblia. Mas eu venho aqui esta noite dizer a todos vocês que a vida de Jesus se estabelece do amanhecer ao anoitecer, do acordar ao dormir. Estejamos fortes ou fracos, alegres ou tristes, estejamos em uma condição financeira favorável ou estejamos passando pelas penúrias da vida, Jesus é a razão maior da nossa existência, porque nele vivemos, porque nele nos movemos, porque nele existimos e não podemos viver sem ele. Então esta noite
uma vez por todas que o próprio respirar depende de Jesus Cristo, porque Ele fez todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Dê uma piscada nos seus olhos, mexa um pouquinho a sua mão, respire um pouquinho o ar e glorifique a Jesus, porque isto é um milagre que Ele proporciona para todos nós, a vida. E o que me chama a atenção em Jesus, quando vejo os relatos do Evangelho, porque mesmo sendo escrito por 4 homens, mas trata-se da mesma e única mensagem, o que me chama a atenção em Jesus é a relação que Ele mantém com as pessoas. Eu fico impressionado com Jesus, porque Jesus, como todos nós sabemos, Ele é todo-poderoso. Ele é, o que era e o que há de vir. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a resplandecente estrela da manhã e o sol da justiça. Ele é o dulcíssimo lírio dos vales e a rosa de Saron dentro da poesia. Mas mesmo sendo tudo isso, um homem com uma capacidade extraordinária, eu sempre digo a ele todo dia, eu gostaria que o Senhor me desse condições de falar sobre o Senhor como o Senhor merece, porque Ele é demais, Ele é além de qualquer compreensão, Ele é além de qualquer imaginação. E quando eu começo a ver a bobagem, desculpe a expressão chula, a idiotice desse sábio segundo mundo. Hoje mesmo eu estava lendo a edição da revista Galileu deste mês e a capa fala exatamente sobre Jesus. Eu já tenho desistido de ler esse tipo de reportagem, porque eu sei que eles só escrevem para falar de Jesus de uma forma distorcida, pervertida. E lá o conteúdo da reportagem é exatamente para mostrar as falhas que existem no que está escrito a respeito de Jesus. Eles alegam que Jesus não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. Eles dizem que Jesus não nasceu de maneira miraculosa através da obra do Espírito Santo. Eles dizem que Jesus é fruto mesmo de um relacionamento entre José e Maria. Eles dizem que Jesus foi casado inclusive com esta Maria aqui que nós estamos observando sobre ela nesse texto, ou com Maria de Magdala, a famosa Maria Madalena. Mas eu fico olhando e eu sempre gosto de rir desse tipo de colocação, desse tipo de reportagem, porque a despeito de tudo isso que eles criam e tentam a cada dia colocar uma imagem distorcida de Jesus, Jesus se transforma em encantador, em apaixonante. A cada dia que passa tem gente mais disposta a morrer por ele. A cada dia que passa tem gente fazendo mais poema para ele. A cada dia que passa existe gente fazendo canção a respeito dele e para ele. E a cada dia que passa ele mostra o poder dele, salvando, transformando, libertando, expulsando o demônio, curando enfermidade, porque Jesus é insuperável. Mas aí na relação de Jesus com as pessoas, e aqui nós temos 3 personagens notáveis de uma relação pessoal de Jesus, e o texto mostra muito claramente Lázaro, Marta e Maria. Esses 3 irmãos, que nós não sabemos muitas informações sobre eles no texto sagrado, sabemos apenas que eram 3 irmãos, podemos até admitir que eram solteiros, porque a Bíblia não faz menção a nenhum cônjuge, nem de Lázaro, nem de Marta e nem de Maria, que seria muito natural se eles fossem casados.
mas a gente observa que eles construíram um relacionamento fraterno e agradável com Jesus, desenvolvido numa comunhão calorosa e profundamente pessoal. A gente observa que o Senhor Jesus, pela descrição que Lucas faz, lá no capítulo 10 do seu Evangelho, versículos de 38 a 42, Jesus se sentia muito à vontade na casa de Marta, Lázaro e Maria, porque é exatamente essa ordem que a Bíblia mostra. Parece que Marta era a mais velha, Lázaro era o do meio e Maria era a mais nova. E Jesus se sentia à vontade ali, porque a Bíblia mostra muito claramente que quando Jesus é apresentado nos textos, e não são muitos textos que Jesus é apresentado ao lado dessa gente, a gente vê que Jesus está em uma relação íntima, em uma relação amorosa, em uma relação de que a Bíblia mostra, quando nós olhamos no capítulo 11, o relato da ressurreição de Lázaro, por exemplo, no versículo de número 3, o recado que mandaram para Jesus foi: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. No versículo 5 diz: Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E no versículo 36 os judeus disseram assim, quando Jesus chorou: vede como ele o amava. Aí eu chamo a atenção de vocês aqui esta noite, primeiro, para um fato que nós não podemos ignorar nesse texto: é que havia amor entranhável entre Jesus e os três com Jesus. Quando eu digo isso, gente, eu quero chamar a atenção de você aqui, porque o mesmo Jesus que amava a Marta, a Lázaro e a Maria, é o Jesus que ama você. Agora, quando eu falo do amor de Jesus pelas pessoas, eu estou falando o amor na sua mais pura forma. Eu estou falando de um amor que não se altera. Eu estou falando de um amor que vai além da imaginação. Ele vai além de qualquer compreensão. Um amor que não é interesseiro, um amor que não está esperando nada em troca, um amor que se entrega, um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, não termina. É um amor incondicional, é um amor que, a despeito do que eu e você somos e fazemos, ele não desiste de amar, ele continua amando, ele me quer, ele te quer, ele quer a todos nós que estamos aqui esta noite. O amor dele é incondicional, ele não abre mão da gente. Ele diz: eu te amo, é com amor eterno. Antes de você nascer eu já te amava, e quando você está vivendo eu te amo do mesmo jeito, e no dia que você morrer eu vou continuar te amando na eternidade, porque o amor de Jesus é incondicional. E aí a gente observa que neste lugar, neste lar, nesta família, Jesus era acolhido. Eu venho aqui esta noite falar com você uma coisa. O que nós estamos precisando é acolher Jesus. Nós precisamos tomar cuidado para não nos colocarmos na condição da igreja de Laodiceia, porque a gente usa muito Apocalipse 3:20 para falar com os pecadores, enquanto Jesus está falando é com a igreja. Jesus não está falando com o pecador. Jesus está dizendo de uma igreja que colocou ele para fora, de gente que não admite ele dentro de si, de gente que não acomoda ele dentro de si,
de gente que não guarda os seus mandamentos, de gente que não vive de acordo com o que ele prescreveu, de gente que diz não para o que ele diz sim e diz sim para o que ele diz não, de gente que diz que ele é ultrapassado, de gente que vive como se ele não estivesse vivo, de gente que não reconhece que ele é juiz de todos os vivos e dos mortos e que um dia vamos prestar conta diante dele de todas as nossas ações. E Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus quer ser acolhido. Jesus quer entrar. Você que está colocando resistência a Jesus, você que está aqui esta noite, eu não estou perguntando se você tem cartão de membro da Assembleia de Deus. Eu não estou perguntando se você veste paletó e gravata. Eu não estou perguntando se você anda rigorosamente dentro dos padrões, dos bons costumes desta denominação. Eu estou querendo saber se você está acolhendo Jesus dentro de você. Eu estou lhe perguntando se Jesus está fazendo morada dentro do seu coração, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Eu estou perguntando se você sente Jesus quando acorda, quando vai trabalhar, quando vai estudar, quando está na feira, quando está na roça, quando está na universidade, quando vai dentro do ônibus, quando vai no metrô, quando está no seu carro. Você sente a presença maravilhosa de Jesus dentro de você, fazendo banquete. Sempre estava aberta. Entra, Jesus. Fica à vontade, Jesus. Domina, Jesus. Governa, Jesus. Ser o Senhor das minhas emoções, ser o Senhor dos meus sentimentos, ser o Senhor da minha vida. Faz de mim o que tu quiseres fazer. Tu és a joia mais preciosa da minha vida. E é muito bom a gente ver Jesus se sentindo bem numa casa, porque lá em Mateus 8:20 Jesus diz assim: as aves do céu têm ninho, as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não vai deixar Jesus sem casa. Você vai dizer assim: Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, e o Senhor tem o meu coração. O Senhor tem a minha alma, o Senhor tem a minha vida. Faça morada dentro de mim. Eu estou sentindo uma direção especial de Deus esta noite, porque existem pessoas aqui que estão precisando ser quebrantadas, como este vaso que foi quebrantado aí. Porque tem perfume, tem unguento, tem bálsamo neste vaso de alabastro. Perfume com vaso lacrado não tem sentido. Vaso de alabastro era um vaso preciosíssimo, de uma cerâmica que não existe nada que a gente possa comparar. Eu tenho um exemplar de um vaso de alabastro que um amigo meu trouxe de Jerusalém para mim, e tem um vidrinho de nardo que ele trouxe também. O perfume é uma coisa fora do comum, mas enquanto ele está fechadinho lá, você não sente nada. Mas quando você abre, ele exala. Agora imagine pegar um vaso e quebrar, e derramar como foi derramado aqui, porque eu não tinha prestado atenção a princípio. Eu estava
tão envolvido na emoção do momento do louvor, que eu não tinha prestado atenção, e de repente eu comecei a sentir um cheiro ali, um cheiro, e eu procurando, onde é esse cheiro? Que cheiro é esse? Aí quando eu olhei no chão, eu vi que o vaso tinha sido quebrado e a irmã tinha derramado o perfume todinho no chão. Agora, gente, derramar perfume no chão é estrago. Sim ou não? Não estou me referindo a isso que foi derramado aqui. Isso aqui eu sei que foi programado e muito bem feito e muito bem aproveitado aqui. Mas derramar perfume é estrago. Foi isso que Judas percebeu. Só que Judas percebeu de uma maneira equivocada, porque o texto diz claramente, ele era ladrão. Agora eu olho para Jesus e digo, Jesus não tem como o Senhor. Porque tinha 12 homens e o que Jesus sabia que era ladrão, deu a bolsa na mão dele. E não só foi isso que Jesus fez, não. No dia da ceia, para identificar ele, a Bíblia diz que Pedro perguntou a João assim, pergunta a ele quem é o traidor. João estava aqui bem juntinho. Aí o texto diz que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus e disse, quem é ele, Senhor? O Senhor disse assim, aquele a quem eu der o bocado molhado. E você sabe quem era que recebia o bocado molhado na ceia? Era a pessoa da maior consideração do anfitrião. Quando Jesus pegou o bocado, molhou e deu a Judas, todo mundo olhou e disse, ele é o cara que Jesus mais considera aqui. Outra coisa, quando ele chegou para trair Jesus, Jesus não disse assim, vá de retro, Satanás. Ele disse, amigo, a que vieste? Esse homem é sensacional. Esse homem é extraordinário. Ele dá a bolsa na mão do ladrão, ele dá o bocado molhado na boca do traidor e ele ainda chama ele de amigo. A que vieste? Agora deixa eu contar esse segredo, isso não estava no meu esboço não. Isso veio aqui agora, neste momento que a palavra está fluindo aqui. Eu estou sentindo, a palavra está circulando aqui com poder extraordinário. E eu digo para você, a partir desta noite, nunca mais você será o mesmo, porque Jesus de Nazaré vai quebrar este vaso para o perfume aparecer e o nome dele ser glorificado. Mas deixa eu dizer o que eu estava dizendo. Para quebrantamento de corações aqui esta noite. Você que está colocando resistência, Jesus está amorosamente, delicadamente, afetuosamente falando contigo. E ali estavam Lázaro, Marta e Maria. E eu vou lembrar uma coisa a vocês aqui esta noite. Marta, ela se destaca em todos os textos que nós lemos a respeito dela na Bíblia como aquela que serve. Ela é a simbolização do serviço. Ai de nós, ai desta igreja, ai das famílias, ai da sociedade, se não existissem as Martas. E as Martas é aquelas que não conhecem limite.
ela anoitece, ela passa a madrugada, ela ornamenta o lugar, ela corre para arrumar a cadeira, ela vai lá no bebedouro buscar água, ela é uma coisa tremenda. E glória a Deus pelas Martas, mulheres que não se cansam, mulheres que estão sempre servindo, mulheres que você precisa dela. Se for de madrugada, ela levanta e vai. Glória a Deus pelas Martas. Você que é Marta, não desista, mesmo que alguém não esteja vendo, mesmo que alguém não esteja reconhecendo, mesmo que alguém não esteja recompensando, continua servindo, vai servindo. Coloca o Salmo 100, o versículo 3 como lema da tua vida: servir ao Senhor com alegria. Mesmo que o seu marido não dá o valor devido ao seu trabalho em casa, trabalho exaustivo de dona de casa, mesmo que o seu patrão não dá o devido valor a você lá no escritório, lá na fábrica, lá na empresa, lá no comércio, não desista de servir. Serve. Marta tem valor, porque Marta não se cansa de servir. Agora tem uma coisa: não deixe o ativismo roubar de você a comunhão e a intimidade. Porque observe que lá no texto de Lucas 10, de 38 a 42, não é o nosso texto, enquanto Marta estava ocupada servindo, Maria estava aos pés de Jesus. E aquilo incomodou a Marta. E Marta disse: mestre, o senhor não está vendo isso? Eu estou servindo só. Manda Maria me ajudar. Jesus olhou e disse: Marta, Marta, estás afadigada com muita coisa, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus não estava elogiando ociosidade e nem estava condenando ativismo. Jesus estava dizendo que nós precisamos saber o que é prioridade. A gente tem que entender isso, gente. O que é prioridade? E prioridade para Jesus é Ele. Está escrito na Bíblia que Ele tem que ter a primazia, a preeminência. Os anjos o adoram diuturnamente. O universo solta notas musicais através das estrelas para Jesus. O mar vem com as suas ondas, e quando chega na praia ele faz e aquilo é para Jesus. As flores exalam perfume para Jesus. As andorinhas voam em bando para Jesus. A gaivota sobrevoa o mar para Jesus. A águia sobe para Jesus. O vento sopra nas árvores para Jesus. E eu e você devemos priorizar Jesus na nossa vida. Deixe-me terminar. Já estamos na hora. Mas aqui também estava Lázaro. E Lázaro é a simbolização do testemunho. Porque o texto diz: estava Lázaro que falecera. Todo mundo soube disso. Lázaro morreu. E não só morreu, foi sepultado. E depois de 4 dias chega Jesus. E quando Jesus chega, Ele faz a diferença. Está vendo esse sofrimento que você está passando? Eu sei que Jesus está contigo. Mas vai ter um momento que Ele vai chegar para dizer: até aqui, não mais adiante. Aí as lágrimas
lágrimas serão enxugadas, as dores serão aliviadas, a morte não te ameaçará mais. Mas Jesus chegou e o texto diz assim: e a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Lázaro não precisava nem falar, gente. Quando Lázaro chegava no lugar, todo mundo dizia: olha o homem que Jesus ressuscitou. Como é que está o seu testemunho? O que é que as pessoas andam dizendo nos lugares aonde você chega? Será que as pessoas olham para você e dizem: isso aí era um defunto, mas depois que encontrou Jesus está vivo? Rapaz, esse camarada aí vivia jogado na calçada, vomitado. Deixa eu usar uma linguagem que é um pouquinho chula, mas às vezes até o cachorro lambendo ele. Mas olha agora como ele está. Bonito, cheiroso, bem vestido. É o testemunho, é o que Jesus fez e faz e continua fazendo. E aonde você chega, o povo olha para você e vê Jesus, e vê a marca de Jesus, vê o sinal de Jesus. Jesus fez algo por você que ninguém pode contestar. Eles podem escrever revista, fazer reportagem na televisão, eles podem dizer o que quiserem dizer, mas eles não contestam o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida é uma marca indelével. Ninguém pode dizer que você é mais o mesmo. Você falecera, mas Jesus te ressuscitou e você está vivo. É o testemunho. Mas aí vem Maria. E eu quero terminar. E Maria, ela tocava a sensibilidade de Jesus. Eu vejo isso aí no capítulo 11, versículos de 33 a 35, não vou ler, mas está aí. Jesus chegou na aldeia, Marta foi ao encontro dele e disse assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: olha, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive, viverá para sempre. Eu não tenho dito a você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Tudo bem. Judeus viam, Jesus viu os judeus ali. Mas quando Jesus viu Maria chorando, por isso que eu digo que ela tocava a sensibilidade de Jesus. Primeiro que quando Jesus chegou, o alvoroço foi grande, Marta correu e alguém com certeza disse a ela: olha Maria, é Jesus. Mas ela continuou lá. Daqui a pouco veio a mensagem: o mestre está aqui e te chama. Ela levantou e foi. E quando chegou diante de Jesus, disse: se o Senhor estivesse aqui, eu lhe conheço. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei o seu poder e a sua capacidade. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí correu lá, e quando ela começou a chorar, a Bíblia diz assim: Jesus chorou. E vamos esquecer, irmão, esse negócio dos pregadores dizerem que Jesus chorou porque viu incredulidade, e Jesus chorou porque viu gente com a cara feia. Foi não. O texto no original é muito claro. Ele diz simplesmente assim: Jesus derramou lágrimas. Simples assim. Porque Jesus chora com a gente quando precisa chorar. A sensibilidade de Jesus é tocada pela sensibilidade de algumas pessoas. Eu tenho essa experiência. Os mais antigos aqui conheceram a minha avó, dirigente de ciclo de oração nesta igreja por mais de 40 anos.
mulher de Deus. Eu perdi as contas de quantas vezes eu entrei na casa dela, porque eu tinha a chave e eu entrava lá e saía a hora que eu queria. E perdi as contas de quantas vezes eu entrei e passei na porta do quarto e ela estava orando. Voltei mais tarde e a mesma coisa, ela estava orando. Minha avó era do tempo que o ciclo de oração começava de 7 horas da manhã, e ela dobrava o joelho de 7 e levantava de 11. E não era conversando com a vice do lado dela, não. Era conversando com Jesus, porque eu era menino e ela me levava e me sentava de lado dela e eu ficava ouvindo ela orar aquele tempo todinho. E muitas vezes, os mais velhos aqui sabem da minha história, me conhecem, inclusive meus pais. Eu nunca tive saúde 100%, como não tenho até hoje. E não tenho nenhum problema com isso. Sou muito bem resolvido com essa questão. Eu não sei se eu tivesse saúde perfeita, se eu estaria aqui esta noite pregando esta palavra. E quantas vezes eu adoecia, tinha um problema de rápido assim, e meus pais iam me levar para o hospital, eu dizia: não, chame vovó para orar. Porque eu sabia que aquela mulher era sensível e sensibilizava o coração de Deus. E um dia eu ouvi o Senhor dizer assim a ela: mulher, quantas vezes, por causa da tua oração, eu mudo a sentença na vida de alguém. Maria era assim, ela mexia com a sensibilidade de Jesus, porque ela tinha sensibilidade também, ela tinha um senso de urgência e de antecipação, porque ela chegou primeiro do que a morte, quando ela olhou para Jesus, Jesus sentado na mesa, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Morte não era assunto daquele jantar, pelo contrário, era uma festividade, era um culto de ação de graça, era um jantar em homenagem ao grande milagre que Jesus fez de ter ressuscitado a Lázaro. Era só alegria. Mas quando Maria bateu o olho em Jesus, ela discerniu. Alguma coisa disse a ela assim: ele vai morrer. E ela disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Se ele vai morrer, eu tenho que fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que oferecer o melhor. E o que é que eu tenho de melhor aqui? E ela tinha um vaso de alabastro com nardo puro, que equivalia a 1 ano de trabalho, era o salário de 1 ano de trabalho de um trabalhador. E ela, quando olha para o vaso, ela diz: eu tenho isso. E olhava para Jesus, e olhava para o vaso, e se lembrava do perfume, e olhava para Jesus. É muito caro, mas Jesus vale mais. É muito precioso, mas Jesus é mais precioso. Como isso aqui ia me servir quando eu tomar os meus banhos, mas Jesus merece muito mais. Eu vou deixar de derramar nardo puro no meu corpo para ficar cheirosa, e vou derramar o conteúdo todinho nos pés de Jesus, como prova do meu amor por Ele. E amor se prova com vida. Eu sempre digo lá em casa: depois que eu morrer, não venha com homenagens. Quer dizer que me ama? Diga agora. Aproveite enquanto estou vivo, para não acontecer aquilo que aconteceu com o brasileiro.
que foi no dia de finados do cemitério, quando chegou, ia passando, tinha um japonês com um vasozinho cheio de arroz na cova do ancestral, fazendo uma oração, e o brasileiro, para dar uma de esperto, disse assim: ei, japonês, quando é que o teu parente vai comer esse arroz? O japonês olhou para ele e disse: no mesmo dia que o teu cheirar essas flores, porque depois de morto ninguém come arroz nem cheira flor. Quer dar arroz, dá arroz enquanto está vivo. Quer dar flor, dá flor enquanto está vivo. Quer elogiar, elogia enquanto está vivo. E amor é isso, é saber transformar sentimentos em gestos concretos. Maria amava Jesus e amava incondicionalmente, mas ela queria transformar aquilo num gesto concreto. Ela pegou o vaso, pá, quebrou, derramou o perfume e começou a enxugar os pés deles com o seu cabelo. E alguém levantou-se quando Jesus disse: não, não moleste ela, ela está fazendo uma boa ação para comigo, ela se antecipou à morte, eu vou morrer, mas antes de morrer ela me ungiu com este perfume. Deixa eu terminar, eu termino agora. E não tenham medo não, porque toda vez que eu digo que termino agora eu ainda falo meia hora, mas não tenha medo não, porque eu não vou falar. Jesus não vai morrer mais. Porque ele chegou para João e disse assim: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas ressuscitei e estou vivo e vivo para todos sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus não vai morrer mais. Agora eu e você vamos. Eu não quero passar por esta vida para no dia que eu estiver dentro de um féretro, alguém olhar para mim e não se lembrar de que em vida eu fiz alguma coisa para Jesus. Eu tenho dito a ele todos os dias, ainda hoje eu disse: se é para não falar sobre o Senhor, eu prefiro morrer. Eu nasci para isso, vivo para isso e vou morrer nisso, se o Senhor não voltar antes. Eu tenho sido alvo de uma deferência muito especial do nosso pastor. Ele tem me dado a oportunidade, o privilégio de pregar nos grandes congressos deste estado. E eu tenho visto coisas extraordinárias, que vale mais do que ouro, que vale mais do que prata. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, e nem me diminuo dizendo isso. Eu não tenho um carro para andar, eu não tenho uma casa para morar, meus. Mas isso faz pouca diferença para mim. No dia que ele quiser me dar, ele me dá porque ele pode. Ele é dono do ouro e da prata, como ele tem dado a muita gente aqui. Agora ele sabe que eu abro mão de qualquer coisa, de qualquer riqueza, de qualquer patrimônio, de qualquer bem imóvel ou imóvel, para ter isso que eu tenho na minha vida, que é a graça de falar a sua palavra e de estar fazendo alguma coisa para ele. Eu quero me gastar. Hoje mesmo, o gabinete pastoral ligou para mim me informar das minhas escalas na semana que vem. Aí a irmã Silvânia, a esposa do evangelista Lorival, disse assim: ô pastor, o senhor está escalado sábado e domingo. Ele disse os lugares onde eu estava. E sexta-feira apareceu aqui uma necessidade, mas o pastor disse assim: ele já está escalado sábado e domingo. Eu disse a ela: diga ao pastor que pode ser de segunda a segunda. Se for para pregar, pode contar comigo. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Você está aqui para isso.
Você pode não ser pregador como eu sou, como esses homens são. Você pode não ser dirigente de ciclo de oração como uma boa parte dessas mulheres são. Mas você tem vida, você tem fôlego, você tem testemunho, você tem serviço a prestar. E você pode adorar a Jesus quebrando esse vaso de alabastro e deixando o perfume encher a casa. Enche a casa perfume, que todo mundo sinta o cheiro, que todo mundo perceba que Jesus está na sua vida. Aleluia. Nesse momento, já devidamente autorizado pelo pastor Manuel Anísio, eu vou começar a convidar as pessoas que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Eu vou pedir a gentileza de alguém que esteja ao lado dessa pessoa, que fale com ela agora e ajude esta pessoa a vir a Cristo, quebrar o vaso de alabastro, para o perfume encher a casa. Em nome de Jesus, a primeira pessoa esta noite. Por favor, os irmãos não se movam, o culto ainda não terminou, só se for por uma extrema necessidade. Há algo de Deus ainda a ser feito neste lugar, porque Jesus está aqui. Em nome de Jesus, a primeira pessoa. Eu não vou insistir muito não, gente, porque eu entendo que Jesus não é mercadoria de final de feira para a gente baratear ele. Ele é a joia mais preciosa, o tesouro mais precioso, a joia de maior valor. E é você que precisa dele, não é ele que precisa de você. Mas ele é tão bom que está aqui dizendo: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Um desviado que se afastou do caminho, mas esta noite está sentindo fortemente um convite de Deus para retornar à casa do Pai. Onde está você? Em nome de Jesus. Você que tem alguém do seu lado, ajude essa pessoa. Não force, não violente a vontade dele ou dela, mas convide-a para vir aqui, receber uma oração e confessar publicamente que está recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Em nome de Jesus, muito rapidamente. Enquanto isso, com a permissão do pastor, fiquemos de pé. Em nome de Jesus, vaso de alabastro, quebrante-se. Eu quero convidar você nesse instante para um momento muito especial, onde você vai derramar a sua alma, sem nenhum emocionalismo. A presença de Jesus aqui é suficiente. Não precisa de minha ajuda, nem da minha manipulação. Não precisa nem eu dizer receba, 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 receba. Até porque se Deus me direcionasse a dizer, eu diria. Mas não precisa. Mas esta noite eu quero convidar a você a um instante, é muito breve, de adoração a Jesus. E você vai fazer isso com a sua alma, de maneira entregue. Porque Ele, enquanto estivermos adorando por um instante, Ele vai liberar uma palavra de cura. Alguém vai sair
curado esta noite. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como rio, rio de água viva, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração,
quando chegar em casa ninguém vai dormir logo. Vai todo mundo aí lanchar, fazer um cuscuzinho, comer, outros vão assistir televisão, vai para meia-noite, e média. Então, por favor, quão grande é o meu Deus. Você pode proclamar esta verdade? Você pode proclamar esta verdade? Quão grande é o meu Deus? Se o seu Deus é grande, diga isso. Se não é, fique calado. Se não é, fique calado. Mas se ele é grande, diga. Se ele é grande, proclama esta verdade. Você que é obreiro, você que está aí com o seu paletó, sua gravata, diga isso. Jovens, Ele é a glória.
vizinhos vão dizer: grande é o Deus dele. Ó, gente, dá para sentar um minuto? Porque deixa eu fazer uma coisa. A irmã Judite está aqui, ela diz: pastor, eu não vou falar, ela está em tratamento médico. Mas ela vai olhar para você e dizer: pelo menos a paz do Senhor. Tá bom assim, gente? Olha, mãe é mãe. Olha, irmã Judite, esse microfone aí embaixo, irmã Judite. Aqui, só olhar para o povo da paz do Senhor, esse povo já fica sossegado. Diga amém, irmãos. Quem se levantar agora para sair é porque não quer ouvir a irmã Judite. É. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Tenho certeza que de hoje a um ano eu estou aqui dizendo que Ele continua grande. Pronto, aí está satisfeito, mãe. Diga amém, irmãos. Vamos continuar orando pela nossa irmã Judite, nosso pastor, para Deus continuar fazendo maravilhas nesta grande obra que Deus entregou para que eles fizessem. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo tributo a Deus, a nossa gratidão. Nossos sinceros agradecimentos ao nosso pastor presidente, a irmã Judite, a caravana que lhe acompanhou, ao nosso irmão pregador Amós Batista, muito obrigado, Deus abençoe. O senhor sabe que não precisa dizer que a igreja daqui vai continuar orando em seu favor, seu ministério, porque a igreja aqui lhe ama e faz isso com muito prazer, com muita alegria. Agradeço aos presbíteros, agradeço aos cantores, cantoras, ao pessoal do conjunto, agradeço a todos que estão envolvidos nesta obra. Hoje é o começo, viu? Amanhã cheguem cedo, em nome de Jesus. A irmã Dalva amanhã só recita sua poesia, viu? Em nome de Jesus, viu? E domingo de manhã vamos continuar o trabalho. Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Quero agradecer os irmãos que vieram de Goiânia, as pessoas que são amigas, que vieram participar conosco. Amanhã traga mais gente, convide mais pessoas para estar aqui conosco em nome de Jesus. As pessoas de outras igrejas, muito obrigado. Deus abençoe no nome de Jesus. Há um pedido de oração da irmã Osana, que pede as orações em favor do seu pai, que vai fazer uma cirurgia de coração segunda-feira, e ela confia nas orações da igreja. Vamos pedir ao presbítero Daniel para fazer a oração, agradecendo a Deus pelo trabalho. A irmã Iá fez uma cirurgia nos olhos, estaremos orando em seu favor, para Deus lhe dar uma excelente recuperação. Precisamos dela aqui conosco, em nome de Jesus. O pai do presbítero Severino Leandro está na UTI, precisa das orações. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar conforme orienta o pastor Anísio. Quem mais deseja oração, eu e a minha casa também. Pai amado do Senhor Jesus, neste momento, Pai, queremos te agradecer por tudo, Senhor, que nesta noite ouvimos da tua parte. Agora, Senhor, queremos te apresentar os pedidos de orações que aqui foram feitos. Tu conheces a necessidade de cada um. Pai amado, agora nos levam em paz para o nosso lar. Nos guarda, nos livra de todo o mal. Que é isso que te pedimos e te rogamos, hoje e sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os filhos de Deus. Com a bênção de Deus.